Teve casos como o dos Ticuna, que a pedreira acontece no fim de 88, em 89 vem os vários massacres, a comissão fala, não, isso aí já é 89, não está dentro. Quer dizer, como não está dentro, se é um processo que vem vindo em 86, 87, 88 e culmina com um ato de violência em janeiro de 89, não pode estar dentro, por quê? Porque não era para isso que ela foi feita. A comissão tinha um papel de gerar o esquecimento. Vamos pegar aquilo que já está feito, vamos republicar aquilo que já está feito, vamos dizer um ponto final nisso daí, só que não combinaram com os russos, né? Então, os ex-presos políticos se organizaram em comitês, começaram a cobrar, aprofundar as investigações que estão colocadas, cobrar, nominar os mandantes e não só os Fleury da vida, ou os torturadores da vida, a cadeia de comando, começou a cobrar a comissão atitudes que pudessem esclarecer a sociedade de uma outra forma, que não só fazendo um relatório, entregando esse relatório pronto. Nisso jogou peso a comissão de anistia, com Paulo Abrão, que a gente tem que render homenagem ao esforço e o trabalho que ele fez com as caravanas da anistia, de correr o Brasil, envolvendo as pessoas, envolvendo a juventude, que era para fazer com que as pessoas se relacionassem com essa memória, né? Então, há uma grande distância entre o Brasil Nunca Mais, produzido pela Arquidiocese de São Paulo, e que tem uma importância muito grande na denúncia, com o que se produziu no Brasil agora com esse processo da Comissão Nacional da Verdade, que acabou envolvendo camponeses, Gilmar Viana levantou um número de mais de 2.000 camponeses, que não foi considerado pela Comissão Nacional da Verdade. Quando você junta com os 8.350 indígenas de 10 etnias, que também não foi considerado pela Comissão Nacional da Verdade, né? Você tem uma Comissão Nacional da Verdade que acabou não cumprindo o papel que ela tinha e também não cumpriu o que ela tinha prometido que ia fazer com quem lhe autorizou, né? Que era dar o grande abafa geral que está colocado aí. Porque aí começou a juventude a se organizar no Levante Popular da Juventude, a fazer atos de escracho dos torturadores, para pedir rebatizamento de ruas, para fazer... Começou uma muvuca que é um processo de conscientização. Esse processo de conscientização aconteceu com a temática, que é a temática que os familiares seguraram desde os anos 70 até agora, que ampliou um pouco na sociedade. E no próprio movimento indígena, a gente viu um processo de tomada de consciência sobre a importância de se trabalhar a memória histórica, o resgate dessa violência. Por exemplo, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um dos estados mais violentos contra os povos indígenas, onde 54% dos assassinatos de indígenas ocorrem nesse estado, é epicentro do agronegócio no Brasil. Você tem uma situação em que se organiza um evento com a Comissão Nacional da Verdade, e aí uma senhora muito velhinha, não sabemos dizer a idade dela, mas daquelas que parece uma tartaruga de tão enrugado a pele dela, pela primeira vez em mais de 30, 40 anos, aquela senhora passa na língua guarani dos Kaiowá a contar para a juventude Guarani Kaiowá que estava ali, querendo ouvir os relatos dessa senhora, as vivências de dor e massacre que elas viveram na mão do latifúndio que se estabeleceu naquele estado. Foram 40 anos de silêncio daquela mulher, 30, 40 anos de silêncio. E ela ali na frente, ela contando aquilo, ela revive aquela dor toda, mas, ao mesmo tempo, ela tem um sofrimento que começa a chorar e viver aquilo, mas ela tem a satisfação de estar contando aquilo para uma nova geração que jamais ouviu uma palavra da boca dela sobre as violências
que, quando ela era jovem, ela sofria pelas mesmas coisas que essa juventude hoje está sofrendo e que tem o maior índice de suicídio no Brasil, que é da juventude Guarani Kaiowá. Esse índice é um dos maiores índices, inclusive, quando você computa o índice de suicídio a nível mundial. Então, nós vivemos no Brasil uma situação hoje que é dos povos indígenas, que é uma situação permanente de violência. Diferente da luta contra a ditadura, que chegou um momento em que ela para de desaparecer com as pessoas, o cacique Nísio desapareceu em 2013. Junto com o cacique Nísio desapareceram 2 professores, todos envolvidos na luta pela terra, no estado do Mato Grosso do Sul. O nível de violência e repetição da violência contra esses povos, conforme a gente foi estudando a documentação que ia sendo levantada na Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, tivemos a felicidade de localizar o relatório Figueiredo, um documento que se supôs tinha pegado fogo em 1967. Não fazia o menor sentido, porque a comissão de investigação iniciou em 67, então o documento ficou pronto em final de 67, 68, ele não podia pegar fogo antes de ter sido escrito. Então, tinha que existir em algum lugar. E a gente conseguiu localizar 7.000 páginas desses documentos. Documentos que mostram a barbaridade do Estado brasileiro nos anos 60, aonde as técnicas que se usava contra os negros na escravidão eram ainda usadas no Rio Grande do Sul contra os indígenas em 1960. Né? As várias denúncias que foram apresentadas no relatório Figueiredo, infelizmente, a Comissão Nacional da Verdade não estudou, não aportou recurso humano para fazer isso, né? Não aportou pessoas para ajudar a coordenar e desenvolver uma estratégia junto às universidades para se estudar isso, como fez com vários outros temas ligados de estudo da Comissão Nacional. Mas isso tem uma razão. Conforme foi aparecendo a documentação indígena dentro da Comissão Nacional da Verdade, o governo Dilma começou a ficar acuado na sua relação com o agronegócio. Quando o povo indígena Terena retoma a fazenda de um cara do PSDB do Mato Grosso do Sul, e o Zé Eduardo Cardoso, ministro, vai lá fazer um acordo para tirar todo mundo, chamando uma mesa de diálogo com os povos indígenas, no meio do processo da Comissão da Verdade, o povo Terena usa os documentos do relatório Figueiredo para esfregar na cara dos ruralistas que estavam lá, do ministro que estava presente, que a terra era deles, porque dentro do relatório existia uma das 3 cópias de um diário oficial publicado nos anos 60, 3 cópias. Uma estava guardada nesse documento, por isso que ele ficou desaparecido 45 anos, porque ele é probatório. E esfregou na cara dessas pessoas um diário oficial que dava nome por nome as pessoas que ganharam terras indígenas que foram usurpadas pelo antigo Estado de Mato Grosso, no meio do processo da Comissão Nacional. Aí você tem, então, uma situação que um membro da Comissão Nacional vira e fala, não, mas indígena não tem a ver com essa nossa conversa. Não tem como conversar essa coisa. E essa figura, infelizmente, de Pernambuco, né? Infelizmente, Pernambuco, até a última semana, quando eles foram fechar o relatório final no Arquivo Nacional, esse senhor levantou a questão de excluir o tema indígena de dentro do trabalho, depois de 2 anos de um trabalho de luta constante para se fazer as coisas sem o mínimo de recurso. Essas coisas, elas precisam ser ditas.
Por que estão afastando o tema indígena da convenção? Porque interfere na política de hoje. Como se alguém tivesse ilusão de que mexer com... Depois nós discutimos, não é a pessoa que importa. Ele estava verbalizando uma prática, uma intenção política de um governo. Ele não está maldoso. Ele está expressando uma visão política que tinha que afastar essa discussão do indígena, porque isso está travando uma falsa aliança com o agronegócio entre o governo, o antigo governo da presidente Dilma, com o Congresso Nacional. Os indígenas enfrentaram. Para eles não teve governo amigo. Para os indígenas, durante esse processo de 13 anos, Lula ainda foi camarada com eles. Mas a companheira escorregou muito com isso. Escorregou muito com a política indigenista. A política indigenista virou moeda de troca para acordo com os ruralistas dentro do Congresso, para fazer andar um pouco as coisas que eles queriam de governabilidade. E essa moeda de troca foi atrapalhada com o processo da Comissão Nacional. Então, quando surgem essas coisas, eu estou pondo isso junto aqui para se pensar, é que rumo vai o país depois que ela cai. Onde os ruralistas, que antes estavam usando de moeda de troca, hoje eles detêm o monopólio do Congresso Nacional. Quando se soma a bancada evangélica, como se soma a bancada da bala da segurança pública, eles mandam e desmandam no governo Temer.